Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu espero que você esteja muito bem e eu quero te pedir apenas 3 coisas nesse vídeo. Primeiro, se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Segundo, já curte, deixa o seu joinha aqui embaixo porque me ajuda muito. E terceiro, assista até o final para você entender a história que eu vou contar hoje. Então eu vou resumir a história para vocês entenderem um pouco, porque se eu contar todo o contexto dessa história, o vídeo vai ficar muito grande. Então assista até o final que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, e compartilha também, porque me ajuda e vai ajudar também outras pessoas que precisam escutar a palavra de Deus. Essa semana, Deus me fez refletir sobre a história de Oséias. Eu tinha escutado muito pouco. Eu sabia que ele era um profeta, mas não sabia a história dele. A história dele é a seguinte: Deus levantou ele para falar com o povo de Israel no século 8 a.C. E essa época que ele viveu era uma época de muita turbulência e problemas políticos e geográficos. O povo de Israel estava muito desobediente. O povo de Israel estava idolatrando outros deuses, como Baal. Deus fala com Oséias, dá ordem para Oséias se casar com uma prostituta. Ela se chamava Gomer. E agora eu vou falar sobre a família de Oséias. Ele teve 3 filhos com a Gomer, que era o Jezreel. Eu nem sei se é assim que fala, mas eu acho que é. Jezreel, que significa Deus semeia, Deus espalha, que se refere à profecia contra Israel, que Deus ia espalhar o povo, mas que ele ia semear também o povo purificado para ele. E é o que aconteceu com o povo de Israel. Ele se espalhou e foi humilhado, foi perseguido. Só que agora em 1948, se eu não me engano, eu vou até ver aqui na revista. Olha, eu acertei. Ó, essa revistinha aqui, Somos o Israel de Deus, que eu também li para falar para vocês. E fala que em 1948 Israel se torna uma nação novamente. Mas voltando à nossa história, ele teve 3 filhos, né? O primeiro, Jezreel, a segunda, Loruama, que significa não amada. Loruama, pelo que os estudiosos dizem, ela não era filha de Oséias, ela era filha de uma conjugação. Ela era filha do amante da Gomer. E por último, Lo-Ami, que significa não meu povo. Como vocês já devem pensar, também não era filho de Oséias. Então chega uma época que Gomer adultera e abandona Oséias para viver com um amante e viver adorando os outros deuses. E nessa época, a Gomer virou escrava e trabalhava com a prostituição. Então Deus dá ordem para Oséias reconciliar com sua esposa e amá-la novamente. Eu não sei se eu teria essa obediência como Oséias teve. Primeiro, ele casou com a prostituta, e segundo, ela adulterou, abandonou ele, e Deus mandou ele lá e reconciliar e amá-la. Ele não mandou só ele lá e ficar com ela novamente, ele mandou amá-la novamente. Só que como Gomer era escrava, Oséias teve que comprá-la de novo. Deus usa o relacionamento de Oséias e de Gomer para mostrar como era o relacionamento dele com o povo de Israel. Israel não estava nem aí para Deus. E Deus estava se sentindo traído. E ele compara a idolatria com a prostituição. Deus se sente traído porque ele dava as bênçãos, ele prosperava o povo de Israel, porque foi uma promessa que ele fez para Abraão. Meu Deus, socorro. Foi uma promessa que ele fez para Abraão que o povo seria próspero e abençoado. Então Israel estava achando que estava tudo de boa, que Deus não ia fazer nada, só estava falando, e eles continuaram nos atos pecaminosos. Então chega um dia que Deus anuncia um castigo para o povo de Israel. Tudo que estivesse na terra deles iria sofrer, desde a plantação até os animais.
Eles achavam que não iria ter consequência no que eles estavam fazendo. E depois deste anúncio, deste castigo, Deus também anuncia uma promessa, que Deus iria restaurar a aliança com Israel. E é nesse ponto que eu quero chegar. É no amor de Deus pelo povo infiel. Porque Deus fala em Oséias capítulo 2, versículo 14, que eu vou ler para vocês. Contudo, eu a conquistarei de volta ao deserto, a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei as suas videiras e transformarei o vale de Acor numa boa porta de esperança. Ela se entregará a mim como já fazia, como fez há muito tempo quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Então, Deus está falando aqui que para ele conseguir o amor de novo, ele teria que levar para o deserto. E por que ele teria que levar para o deserto? O deserto é um lugar de silêncio, o deserto é um lugar de escassez, o deserto é um lugar de solidão. Então ele teria que levá-lo para longe dos ídolos e fazer com que ele voltasse de novo ao primeiro amor que tinha antigamente por Deus. Essa história é muito triste, porque Deus tem que usar um casamento, que é uma instituição divina, para mostrar ao povo de Israel o que eles estavam fazendo com ele. E mesmo assim o povo de Israel não deu ouvidos. O povo de Israel continuou fazendo as mesmas coisas. E Deus falou que se Israel mudasse, se arrependesse, ele mudaria a sorte. Igual Oséias iria fazer com os filhos. Ele não chamaria mais a Lo-Ruhama de não amada, ele chamaria de amada. O Lo-Ami não chamaria de não meu povo, ele chamaria de filhos de Deus. Quando há arrependimento verdadeiro, quando há reconhecimento dos pecados, Deus nos faz amados e Deus nos adota como filhos. E também eu quero chamar aqui a atenção para a obediência de Oséias. Oséias teve que viver todo esse sofrimento só para mostrar que o amor de Deus é incondicional, porque apesar de tudo que Israel estava fazendo com Deus, Deus ainda prometia algo novo, algo bom. Ele prometia que ia vir um recomeço, uma reconciliação, uma restauração da aliança dele. Então eu peço para você, se você se identificou com o povo de Israel, um povo desobediente que estava colocando Deus em último lugar, e nem em último lugar Deus não estava ficando em lugar nenhum, porque eles pegaram e colocaram outros deuses que não falavam, que não davam nada para eles, no lugar de Deus que dava prosperidade, que dava alimento, que dava segurança para eles, para ficarem na desobediência. No nosso caso, a nossa desobediência e idolatria é com essa tecnologia que estamos hoje. E se você está vendo esse vídeo nessa época de quarentena, eu quero te pedir que você venha refletir no seu relacionamento com Deus, venha refletir se você está adorando Ele de verdade, com o espírito, com a alma, que você venha refletir qual que é o propósito da sua vida, que você venha refletir o que Deus quer para você. Porque muitas vezes a gente quer só olhar para o nosso umbigo e a gente quer só pensar no que eu vou fazer, no que eu vou ser, e a gente acaba não colocando Deus nos nossos planos e não perguntando para Deus qual que é o propósito dele conosco aqui na Terra. Essa época tem sido para mim de muita reflexão e muito aprendizado com Deus, porque eu vivia um relacionamento superficial, onde eu ia na igreja, eu cantava e eu chegava em casa e, tipo, aquilo acabava. Assim, era só fim de semana. Eu não orava, eu não buscava ler a palavra, porque eu estava tão acomodada com as minhas coisas, com o meu Netflix, com as minhas redes sociais, com a minha faculdade, com o meu emprego, as minhas coisinhas ali. Eu tava naquele quadrado e eu não percebia que Deus só estava me olhando como Deus olhava pro povo de Israel, se sentindo traído, se sentindo humilhado. Porque quando você é traído, você se sente humilhado. Isso você pode ver por uma amizade, isso você pode ver por familiares ou até mesmo com o seu parceiro ou parceira. Você se sente traído, você se sente humilhado, você se sente um
lixo. Deus coloca o relacionamento de Oséias como um exemplo para nós. Nós temos tantas bênçãos, nós temos tantas prosperidades, Deus fala tanto conosco, que nos ama, e mesmo assim nós não damos ouvido. Mesmo assim nós não tiramos 30 minutos do nosso dia para orar. Nós não tiramos 30 minutos do nosso dia para ler a palavra. Mas às vezes você tira 2 horas para ficar no Facebook, no Instagram. E eu falo isso para vocês porque eu passei por isso. Tudo que eu falo aqui no canal, eu tive que passar, eu tive que aprender e eu tive que superar isso para poder passar para vocês. Comece a refletir em tudo que Deus já fez na sua vida. Será que você não está se sentindo igual o povo de Israel? Nada aconteceu comigo até agora, então quer dizer que Deus, ele tá provando o que eu tô fazendo. Então quer dizer que Deus tá assim, não tá olhando o que eu tô fazendo. Eu quero dizer pra você, uma hora a conta chega, porque a Bíblia diz muito sobre plantar e a gente colher o que a gente planta. Pode demorar 1, 2, 3, 10 anos, mas um dia você vai colher. Isso não é uma ameaça, isso é a Bíblia. Então eu quero dizer pra você, se você tá praticando o erro de não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, comece a refletir e comece a colocar em prática a palavra de Deus. Que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Abraão amou tanto a Deus e foi tão obediente a Deus que ele saiu da terra dele, da parentela dele, da segurança dele e foi para uma terra desconhecida, porque ele colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. Abraão começou toda uma história e nós somos adotados por Deus, nós somos adotados por Deus e Deus nos adotou como filhos. E será que você está dando a devida importância para isso? Será que nós estamos realmente colocando Deus em primeiro lugar, como nosso Pai? É isso que eu quero que você reflita nessa história, a história de Oséias, e que você também leia esse livro, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E se você está passando pelo deserto, é porque Deus quer que você volte ao primeiro amor. Deus quer que você volte a chamá-lo de Pai como você chamava no primeiro amor. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Eu peço que você compartilhe essa mensagem se ela falou com você, para falar também com seus amigos.